Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística S.A. para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco os senhores Nivaldo Tuba, CEO da Tegma, e Ramon Pérez, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de 7 dias. Assim, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Nivaldo, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Nivaldo, pode prosseguir. Boa tarde a todos, sou o Nivaldo Tuba, CEO da Tegma, e em nome de toda a empresa agradeço mais uma vez a participação em nossa teleconferência de resultados. Tenho aqui comigo o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro e DRI, além de Ian Nunes e Felipe Fogaça, da área de RI. Como de costume, iniciamos nossa apresentação pelo slide 2, onde os participantes poderão encontrar nosso disclaimer a respeito das nossas declarações prospectivas. Passando agora para o slide 3, vamos falar dos destaques do terceiro trimestre. No primeiro ponto, comentamos sobre a aprovação do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio intercalares, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Distribuiremos 35,6 milhões ou 54 centavos por ação, correspondentes a 72% do lucro líquido ajustado pela constituição da reserva de incentivos fiscais. Esses proventos serão pagos no dia 23 de novembro, beneficiando os acionistas que constem da posição acionária de quinta-feira próxima, 9 de novembro. Agora, para o segundo destaque, vamos falar sobre um importante projeto que foi iniciado no mês de outubro desse ano. A Tegma iniciou o processo de implementação do ERP da Oracle Cloud, em substituição ao ERP da DataSul. Esse novo ERP é a solução que melhor atende a empresa em termos de inovação, modernidade, custo e facilidade de utilização, além de possuir o maior portfólio de soluções logísticas. Esta é uma das primeiras etapas da jornada de transformação digital de nossa empresa, com foco nas áreas administrativas e financeiras, e que servirá de alicerce para, em uma segunda etapa, expandir para outras frentes da companhia. Temos uma previsão de que a implantação desse projeto durará de 12 a 14 meses. O terceiro destaque trata de uma importante premiação que a Tegma recebeu, a 100 Open Corps, que nos premiou pelo 5º ano consecutivo no segmento transporte e logística, como uma das empresas mais engajadas em inovação aberta no país. Essa premiação mostra os frutos concretos do trabalho da Tegap, que sempre busca oportunidades de fomentar a inovação na logística, gerando benefícios para nossos processos e também para os nossos clientes. Por fim, no quarto destaque, informamos que pelo 4º ano consecutivo, publicamos o inventário dos gases efeito estufa da Tegma. Neste ano, recebemos pela primeira vez o selo ouro do GHG Protocol, que tem como uma de suas exigências a auditoria externa das informações, atestando dessa forma sua qualidade. Essa conquista, sem dúvida, é um reconhecimento dos esforços da companhia e de sua área de sustentabilidade, no que diz respeito à transparência com nossas emissões, reforçando nossa firme intenção de sempre buscar meios de avaliar e reduzir nosso impacto nas mudanças climáticas. Indo para o slide 4, falaremos dos principais dados do mercado de veículos no Brasil. Podemos observar no primeiro gráfico, as vendas domésticas do terceiro trimestre de 2023 foram 10% superiores na comparação anual. Esse desempenho é um reflexo, principalmente, do crescimento das vendas
ao varejo no trimestre, aliadas ao fim da indisponibilidade de componentes, em especial os semicondutores. Cabe destacar que as vendas do mês de julho foram positivamente impactadas pelo programa de descontos para carros 0 km de até R$ 120 mil do governo federal. Contudo, nós não podemos quantificar se essas vendas foram antecipações ou vendas efetivamente novas. A produção, por sua vez, apresentou uma redução de 3% no terceiro trimestre de 2023 na comparação anual, conforme podemos ver no gráfico abaixo e à esquerda. Essa queda é explicada pela readequação do ritmo de produção aos níveis atuais de estoque da indústria, a queda das exportações, que se retraíram 20% no terceiro trimestre de 2023, assim como pelo aumento de 31% da venda de veículos importados no país. Seguindo para o slide 5, apresentamos os principais indicadores operacionais da divisão de logística automotiva da Tegma. A quantidade de veículos transportados no terceiro trimestre de 2023 foi de 170 mil unidades, 2% superior na comparação anual, refletindo o crescimento das vendas domésticas, conforme explicamos no slide anterior. Por outro lado, nosso market share se reduziu nesse terceiro trimestre na comparação anual, a um patamar abaixo de 25%. Essa retração do market share se deveu à perda de participação de mercado de clientes relevantes para a companhia no mês de julho, quando houve o programa de descontos para carros novos do governo federal. Importante destacar que nos meses seguintes a julho pudemos observar uma normalização do market share desses clientes. Por último, a distância média das viagens foi 1,4 superior na comparação anual, em função do crescimento das viagens de exportação via rodoviária para países do Mercosul e do aumento da participação das viagens domésticas no total. Após esses destaques, vou passar a palavra para o nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, que irá falar dos nossos resultados, fluxo de caixa e demais indicadores. E depois estaremos à disposição para as perguntas e respostas. Obrigado, Nivaldo. Boa tarde a todos. Passando para o slide 6, vamos falar sobre os resultados da divisão de logística automotiva. Podemos ver no gráfico acima que houve um crescimento de 3% na receita líquida da divisão no terceiro trimestre de 2023, o que se explica principalmente pelo aumento de 2% da quantidade de veículos transportados no trimestre e de 1,4% na distância média percorrida. Vale ressaltar que a grande oscilação do preço do diesel nos últimos 12 meses ocasionou reajustes de tarifas, tanto positivos quanto negativos nesse período. Por fim, destacamos o bom desempenho da Fastline, nossa unidade de logística de veículos usados, que manteve uma evolução de receita bastante positiva. Abaixo, vemos a evolução tanto do EBIT quanto do EBITDA no terceiro trimestre de 2023, na comparação anual, bem como de suas respectivas margens. Devemos ter em mente que as margens do terceiro trimestre de 2022 estão ajustadas pelo evento não recorrente que aumentou em 6,6 milhões as despesas da divisão naquele período. A redução da margem EBITDA no terceiro trimestre de 2023 reflete a normalização da rentabilidade de serviços logísticos, como a administração de pátios e serviços automotivos, além do realinhamento das tarifas da divisão aos níveis atuais dos preços dos combustíveis. Adicionalmente, houve um crescimento de custos com pessoal, acima do crescimento da receita, em função do aumento do headcount operacional da divisão, que nem sempre acompanha de forma linear o crescimento da quantidade de veículos transportados. No entanto, a proporção dos gastos com pessoal frente à receita líquida do terceiro trimestre de 2023 está inferior à média dos últimos 5 trimestres. Colaborou também com a redução da margem EBITDA o aumento das despesas gerais e administrativas, em especial as despesas com pessoal, em função do dissídio do ano de 23
e de contratações, assim como pelo aumento de despesas com consultorias e honorários advocatícios. No slide 7, mostramos os resultados da divisão de logística integrada. Podemos observar que a receita líquida da divisão no terceiro trimestre de 23 se reduziu em 3% na comparação anual. Essa redução se deu na operação de químicos, em função de uma instabilidade nos fluxos operacionais, causada pela renovação da frota de carretas silo, que, assim como no segundo trimestre de 23, ocasionou uma queda na quantidade transportada de produtos químicos. Essa renovação já foi praticamente finalizada até o início de novembro e esperamos uma gradual normalização dos volumes no quarto trimestre de 2023. Nesse trimestre, a operação de químicos da Tegma conquistou um importante contrato de transporte de barrilha, no qual seremos responsáveis por atender a um fluxo entre os estados de Santa Catarina e São Paulo. Esse contrato tem um prazo de 12 meses, com potencial de adicionar 10% à receita da operação, considerando o patamar de 2022 e mantendo nossas margens em linha. A operação de eletrodomésticos, por sua vez, apresentou recuperação de receitas, que se deveu principalmente à recomposição de tarifas. Nos gráficos abaixo, podemos ver que tanto a margem EBIT quanto a margem EBITDA apresentaram retração no terceiro trimestre de 2023 na comparação anual, ambas impactadas negativamente pelo evento operacional mencionado, que comprometeu a diluição de custos fixos no trimestre. Seguindo para o slide 8, apresentamos os resultados consolidados. A receita líquida foi de 427 milhões no terceiro trimestre de 2023, o que representa um crescimento de 3% na comparação anual, refletindo o crescimento da divisão de logística automotiva no período. Abaixo, vemos que tanto o EBIT quanto o EBITDA apresentaram retração na comparação anual, assim como suas margens, refletindo a queda de margens de ambas as divisões em função dos fatores anteriormente mencionados. Por fim, o lucro líquido do terceiro trimestre de 23 foi de 56,3 milhões de reais, 5% superior na comparação anual, uma expansão de 0,3 ponto percentual da margem líquida. A evolução de margem líquida que ocorreu a despeito da retração da margem EBIT é fruto do resultado financeiro, ainda mais positivo, consequência da geração de caixa e da estrutura de capital desalavancada e dos resultados positivos da nossa joint venture, a GDL. O desempenho recente da GDL reflete principalmente o crescimento no armazenamento de veículos importados, acompanhando o aumento das vendas desses veículos no Brasil. Além disso, o desempenho da atividade de armazenagem geral de bens de consumo também beneficiou os resultados. Passando agora para o slide 9, apresentamos no gráfico à esquerda o ciclo de caixa em setembro de 2023, que foi de 36 dias, 5 dias inferior ao ciclo de caixa do trimestre anterior, em função de uma melhor dinâmica de recebimentos. A respeito do CAPEX da companhia, o total de investimento no terceiro trimestre de 2023 foi de 11,9 milhões, ou 2,8% da receita líquida, destacando-se o investimento de 4,8 milhões na renovação da frota própria de caminhões silo para operação de químicos. Finalmente, à direita, mostramos o fluxo de caixa livre da companhia, que foi de 50 milhões positivos no terceiro tri de 2023. Essa geração de caixa é fruto do desempenho operacional, aliado à redução do ciclo de caixa, assim como da utilização de 4,8 milhões de reais de créditos tributários, que contribuíram
positivamente para o fluxo de caixa operacional. No slide 10, apresentamos detalhes da nossa estrutura de capital. No primeiro gráfico, podemos ver o caixa atual de R$ 259 milhões, que é superior às amortizações da dívida bruta dos anos seguintes. No decorrer do terceiro trimestre de 2023, realizamos a liquidação de empréstimos no montante de 45 milhões de principal, bem como a captação de empréstimos e financiamentos que totalizaram 51,3 milhões. Como resultado dessas liquidações e novas captações, podemos ver no gráfico ao lado que o custo da dívida se reduziu frente aos trimestres anteriores, atingindo o CDI mais 1,55% em setembro de 2023. Na tabela abaixo, vemos que nossa posição de caixa líquido em setembro de 2023 foi de R$ 163 milhões, superior à posição de junho, em função do resultado operacional positivo e da redução do ciclo de caixa. Por fim, à direita, o nosso rating, que foi reafirmado pela Fitch em abril deste ano e se manteve em A local, com perspectiva estável. Passando para o slide 11, mostramos os indicadores de rentabilidade da companhia. O retorno sobre o capital investido do terceiro trimestre de 2023, em cinza, foi de 28,7%, ligeiramente inferior ao do segundo trimestre, assim como o ROI, na linha laranja. Essas variações se deram em função principalmente da redução das margens operacionais da Tegma nesse trimestre. No gráfico abaixo, vemos que o EVA no terceiro trimestre de 2023 também se reduziu frente ao patamar do trimestre anterior, em função basicamente dos mesmos fatores que impactaram negativamente o ROIC no trimestre. À direita, mostramos o histórico de dividendos e de juros sobre capital próprio pagos pela Tegma. Na linha cinza, indicamos o payout das distribuições. O pagamento de dividendos intercalares referentes ao ano de 2023 foi de R$ 73,2 milhões, 65% do lucro, sem considerar a constituição da reserva de incentivos fiscais. Na linha laranja, vemos que o dividend yield das distribuições dos últimos 12 meses correspondeu a 8,2%. Por fim, no último slide, mostramos o desempenho da nossa ação em comparação com o índice Ibovespa. As ações da Tegma, conforme mostrado no primeiro gráfico, apresentaram um desempenho superior ao da Bolsa, a partir de meados de julho deste ano. Esse desempenho é um reflexo da resiliência operacional da companhia e da tendência de recuperação do mercado automotivo. Por sua vez, conforme mostrado no gráfico abaixo, as ações da Tegma, assim como ocorre atualmente com boa parte das empresas listadas no Brasil, são negociadas a múltiplos abaixo da sua média, influenciado pelo cenário macroeconômico ainda em recuperação. Com isso, agradeço a todos pela atenção e abro para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. O senhor Nivaldo lerá as perguntas feitas por meio do webcast. Nossa primeira pergunta é de Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo espaço aqui, parabéns pelos resultados. Eu queria ouvir de vocês 2 pontos, né? Eu acho que o primeiro assunto, mais uma atualização de como vocês estão vendo a situação de mercado para o ano que vem, dado que no último mês a gente teve uma virada aí para o lado ruim
da parte de juros, talvez a bancabilidade não volte tão rápido quanto o esperado. Então, pegar uma atualização de vocês, de como está o humor aí dos clientes, o que deve ser a projeção de Fenabrave, o que as consultorias eventualmente têm indicado para vocês com relação ao ano que vem. Qualquer fonte de informação aqui já seria bastante rico para a gente. Uma segunda pergunta seria mais sobre Fastline. Vocês têm continuamente aí destacando trimestre após trimestre o bom desempenho da subsidiária, e talvez acho que a ideia aqui é entender com vocês o que hoje poderia destravar mais crescimento nesse segmento, e se dentre essas possibilidades poderia ter um M&A para acelerar, se faz sentido, se o mercado tem estrutura para esse tipo de crescimento inorgânico. São essas duas perguntas, pessoal. Muito obrigado. Luiz, boa tarde. Muito obrigado aí pelas suas perguntas. Prazer em tê-lo aqui na nossa conferência. Vamos lá. 24, cara. Ainda são poucas as indicações formais do crescimento do mercado, mas a gente vai te dar um apanhado aí, ou seja, inputs que a gente está usando no nosso budget e assim seja, né? A questão, primeiro de tudo, a questão da logística de veículos novos, tá? A gente estima um pequeno crescimento na indústria nacional, né? E um crescimento maior de importados, até porque a base de importados de 23 vai ser menor, né? A gente tem os entrantes chineses aí, a BYD, a Great Wall, acenando com boas quantidades, com boa aceitação de mercado, uma política, um programa de marketing bastante acirrado, e outras grandes marcas que eu posso citar, que é público também, como uma Volvo e uma Porsche, com orçamentos bastante otimistas aí para o ano. A questão de veículos usados, assim como nos outros anos, a gente vem tendo um crescimento bastante descolado daquilo que a gente poderia chamar de um crescimento vegetativo, né? Trata-se ainda de um negócio novo que vem em franca expansão, né? E nós estamos acenando aí para o ano de 24 também com um crescimento bastante interessante. A questão de químicos, nós vamos ter uma recuperação em relação a 2022, né? Uma vez que haverá a partir do final desse ano, então impactará em todo o ano de 24, uma normalização, a renovação das nossas frotas, né? E também a gente fez o anúncio de um grande contrato que firmamos agora recentemente e que seguirá em todo o ano de 24, né? Ou seja, uma operação de barrilha, né, com um novo player que não estava no nosso portfólio. Pelo lado da logística de eletrodomésticos, nós estamos acenando aí com uma estabilidade do mercado em 24, né? Ou talvez até com uma pequeniníssima queda, né? Dado uma readequação do fluxo logístico dos fornecedores do nosso principal cliente, né? Fazendo com que a quilometragem percorrida pela nossa frota seja um pouquinho menor. Falamos aí também da GDL, né? Nossa controlada lá do Espírito Santo, que está tendo um ano de 2023 bastante interessante, com resultados descolados positivamente do nosso budget, né? E não há nenhuma sinalização de 24 esse cenário deva mudar, né? Nós estamos aí com os inputs, com as projeções de veículos, né? Com os nossos pátios cheios, e a questão da carga geral também andando de maneira bastante adequada. Você falou de Fastline realmente vem se transformando aí num business bastante interessante, com crescimentos anuais relevantes, né? Estamos trabalhando no sentido de investir nessa empresa e, principalmente, adequá-la a uma melhor conduta tecnológica, né? Entendemos que agora é o momento de um investimento tecnológico na empresa, né? Uma vez que isso facilitará em muito trabalho, otimizará em muito trabalho e, consequentemente, a performance da empresa melhorará e estaremos aptos a abarcar o crescimento aí, né? Que o mercado comporta. Ok, Luiz? Perfeito, Nivaldo, muito obrigado. Só o último ponto, talvez, com relação a M&A.
no mercado da Fastline, se faria sentido alguma aquisição dentro desse segmento. Pois é o Ramon que está falando, tudo bem? Sim, eu creio até que a gente já mencionou isso em alguma oportunidade, e dentro do portfólio de targets que a gente vem analisando, também existem possibilidades ligadas ao mercado de veículos usados. Isso pode sim destravar algum crescimento, faz parte da nossa estratégia. Perfeito, Nivaldo, Ramon, obrigado pelas respostas, pessoal. Boa tarde a todos. A próxima pergunta é de Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria puxar um ponto sobre o impacto que vocês tiveram na margem agora no Q3, principalmente na dinâmica de combustível e de repasse desses custos. Como que é a negociação com os clientes para vocês fazerem esse repasse? E como que é a cabeça de vocês, tanto para o Q4 como para 2024, com essa maior volatilidade aí, dos preços de petróleo? Obrigado. Oi, Marcelo, boa tarde, obrigado, eu que agradeço. Cara, a gente tem, os contratos nossos com as montadoras são feitos caso a caso, né? Existe, muito embora sejam pontualizados, sejam independentes, existe quase que uma regra que norteia o controle desses reajustes. Então, são definidos percentuais, gatilhos, né? E quando esses gatilhos são atingidos, seja para cima, seja para baixo, eles são disparados, né? Então, isso aconteceu com muita relevância em 22, né? No ano de 23 isso também vem ocorrendo, e a gente vem tendo sucesso nas negociações e conseguindo efetivamente repassar porque todos os aumentos sendo verificados, né? Para 24, grande parte dos nossos contratos estão renovados ou em processo de renovação, a gente não vai ter praticamente nenhuma surpresa e fica valendo esse conceito, né? Do gatilho de um percentual para cima ou para baixo do reajuste do diesel, que aí é repassado para aumento de tarifa ou, eventualmente, diminuição de tarifa, tá? Mas é um processo aí que é acompanhado para e passo aí pela nossa área de operações aí da divisão de logística de veículos. De maiores contratações, foi uma coisa que vocês consideram um one-off, não recorrente, ou é uma coisa que deve se manter aí daqui para frente? Você pode repetir, Marcelo, por favor? Cortou a prova. Opa, em relação ao maior gasto que vocês tiveram com o pessoal nesse semestre, com o maior número de contratações, o impacto do dissídio, se esse patamar de custo de pessoal sobre a receita deve permanecer daqui para frente, ou se foi alguma coisa mais one-off do terceiro tri? Oi, é o Ramon. Eu não chamaria de one-off, mas como a gente tentou explicar, e talvez não sei se ficou muito claro, mas esses reajustes e esses ajustes no tamanho da nossa equipe operacional, eles não acontecem de uma forma linear. Então, isso pode ter efeitos maiores ou menores em um determinado trimestre, mas isso se ajusta ao longo do tempo. Então, é uma questão de ajuste do tamanho da nossa equipe, né? No caso do terceiro TRI também teve um escalonamento aí de uma parte do dissídio, mas não chamaria isso de algo one-off, mas um ajuste não linear da estrutura que vai ser diluído, por exemplo, no próximo trimestre. Não, perfeito. Ficou super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Victor Demier, da 20 Partners. Opa, tudo bom, pessoal? Parabéns aí pelos resultados, Nivaldo, Ramon, equipe. E obrigado aí pelo espaço para a pergunta. Eu acho que eu queria só que vocês comentassem um pouco mais desse contrato novo aí da parte de químicos,
deu para ver, estão bem entusiasmados aí. E também comentar assim sobre, né, o que esperar nos próximos trimestres aí dessa rampa, tanto de receita quanto de, né, que a gente pode esperar de margem para essa parte de químicos, né? Pensando aqui que, né, no quarto tri vocês vão ter uma recuperação aí de um volume perdido aí por conta das renovações dos caminhões, e aí logo em seguida entra esse novo contrato, né? Então, se vocês puderem passar de informação aí sobre essa rampa de receita, seria interessante. Obrigado. Ô, Vitor, bem perguntado, cara. Aqui, esse novo contrato, que pode vir a trazer um incremento de até 10% nas nossas receitas de 24, dessa divisão química, ele tem uma característica muito importante, né? É a atuação da Tegma numa área geográfica até então não operacionalizada, né? Trata-se também de um cliente novo, né? Um cliente bastante grande, bastante relevante, né? Que está iniciando as operações conosco, né? Opera com outros players também, então existe também a possibilidade de crescimento dentro desse mesmo cliente, né? É um contrato aí de 1 ano, né, em que nós estamos colocando uma frota nova, né, e que vai trazer os resultados, né? E você disse bem também, a partir agora do último trimestre, mais especificamente nos próximos dias, meados de novembro, a gente volta quase que a pleno com toda a nossa frota, né, que foi renovada em grande parte, ainda encontra-se um processo de renovação que vai se estender ainda para o início de 24, tá? E a gente espera, independente do mercado químico brasileiro como um todo, não apontar para um crescimento relevante, mas a Tegma, em função de ações que está tomando, ou seja, de colocação de nova frota e do ganho desse cliente relevante, ter um resultado no químico melhor do que aquele que alcançaremos em 23. Tá claro, Nivaldo. Obrigado aí pelas respostas. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Passaremos agora para a sessão das perguntas via webcast. Boa tarde, pessoal. Quem fala aqui é Ian, da área de RI. Eu vou fazer a mediação das perguntas que a gente recebeu aqui pelo webcast. Algumas delas a gente já respondeu, mas a gente vai tentar responder boa parte delas. A primeira veio do Eduardo Pileb, da Órgano. A melhora do ciclo de caixa foi um componente importante para a geração de caixa nesse trimestre. Por que houve uma redução tão considerável em dias de ciclo de caixa nesse trimestre e é possível esperar que o dias a receber fique nesse patamar adiante? Vou passar essa pergunta para o Ramon. Bom, com relação a essa redução aí, dessa melhora do nosso ciclo de caixa, ela tá ligada à redução de vencidos e também a um mix de faturamento que teve uma melhor participação de clientes com menor prazo de pagamento. Queria só aproveitar e mencionar essa questão da redução dos vencidos, né? Vamos chamar de vencidos administrativos, tá? Porque, na verdade, são questões internas, operacionais, que a gente trabalha constantemente para reduzir eventuais atrasos que podem acontecer, às vezes por questões de sistema, falta de comprovante, enfim, para destacar que não se trata de uma questão de crédito, né? Pelo contrário, uma das grandes fortalezas aí da Tegma em termos de portfólio de clientes é a qualidade dos seus clientes, isso em todas as divisões, né? Então, especificamente nesse trimestre foi isso. Nos meses seguintes, não tem nada assim que possamos indicar como sendo assim um trend,
uma constante diminuição, né? Que a gente vai verificar esse mesmo ritmo de diminuição. Mas a gente ratifica o nosso esforço aqui para dentro daquilo que está ao nosso alcance, né? Diminuir aí ao máximo o prazo desses vencidos, vou chamar administrativos, vai. E a questão do mix de faturamento, isso faz parte da dinâmica dos nossos negócios. Eu vou ler a próxima pergunta aqui do Caio Baroni, da 20 Partners. Quanto ao desempenho positivo da GDL, pode ser atribuído à BYD e à Great Wall? Vou passar essa pergunta para o Nivaldo responder. Caio, obrigado. Realmente, o crescimento da GDL nesse terceiro TRI de 23 tem um componente importante de crescimento a partir dos veículos importados do Porto de Vitória, né, pelo Porto de Vitória, e a Great Wall e a BYD apresentaram um crescimento exponencial de vendas, né? Contudo, outros clientes também têm contribuído, né, como uma Volvo e uma Porsche. E no tocante à BYD, eu chamo a atenção que ela não é simplesmente um cliente da área automotiva, né? Praticamente todas as importações que ela realiza através do Porto de Vitória, e o Porto de Vitória concentra grande parte das importações da BYD, são removidas e operacionalizadas através da GDL, tá? A GDL teve também um crescimento relevante da receita de armazenagem geral, né? Ou seja, mercadorias que entram no nosso recinto, são rapidamente nacionalizadas, passam para o regime de armazém geral e a partir de lá são despachadas. Ou mercadorias já produzidas em território nacional, que são removidas para o nosso recinto, em regime de filial ou regime de armazenagem geral, e de lá são distribuídas também, né? Vale assim só ressaltar, né, para não dizer que o mundo são só flores, né? Nós tivemos um resultado que consideramos em relação ao nosso budget um pouquinho aquém do esperado quando falamos de armazenagem alfandegada da GDL, né? Mas esse resultado foi totalmente compensado pelo que eu já falei, né? A logística de carros zeros, né, e a logística de armazenagem geral compensou com folga esse pequeno resultado menor que nós tivemos no alfandegado. Eu vou ler mais algumas perguntas do Caio que já foram em parte respondidas nas outras respostas. A companhia pensa em aumentar o payout para o ano que vem ou realizar alguma distribuição extraordinária, considerando a possibilidade de extinção de JCP a partir de 2025? Vou passar a resposta para o Ramon. Caio, em função da possibilidade de extinção da JCP a partir de 2025, não há nenhuma definição de distribuição extraordinária, especificamente sobre isso. A gente vai acompanhar o tema e, enfim, tomar as decisões e comunicar ao mercado, caso seja o caso. Mas não há nada nesse sentido. O que há, e aproveito para destacar, né, o que aconteceu nesse terceiro trimestre, né, foi que nós elevamos aí o nosso payout, que normalmente tem girado em torno de 60%, né, depois da constituição das reservas, né, de incentivos, para algo acima dos 70% já nesse trimestre. Tá? Isso está mais ligado a uma questão de gerenciamento do nosso caixa disponível vis-à-vis nossa estratégia de crescimento inorgânico, né? A gente sempre gosta de lembrar que a nossa disponibilidade de caixa, que é função da capacidade da companhia de gerar um caixa operacional, principalmente dada a sua baixa necessidade de investimentos de CAPEX, né? Esse caixa vai ser administrado em função da velocidade que a gente evoluir na nossa estratégia de crescimento inorgânico via M&A, o que a gente continua trabalhando arduamente para que a gente possa colocar em prática essa estratégia num futuro próximo. Tá bom?
Obrigado, Ramon. A próxima pergunta vem do Guilherme Ávila, da Tarpon, para o Ian Ramon, o time pelo robusto resultado. Por favor, poderiam passar perspectiva de market share para 2024? Suponho que ele esteja falando da operação automotiva. Qual dinâmica vem para o share doméstico e exportação? Vendas de veículos doméstico e para exportação. Vou passar essa resposta, essa pergunta para o Nivaldo. Guilherme, obrigado. Bom, perspectiva para 24, o que nós temos consultado, o que nós temos tido de tratativas com montadoras, ouvindo órgãos locais, ainda que de forma prematura, é um cenário de um pequeno crescimento, mas tal qual no início de 23, quando a gente falava de 22, falava-se de um crescimento de 4%, 5%, né? E hoje a gente já acha até que 7% de crescimento em 23 sobre 22 passa a ser um número conservador, né? Dentro das nossas perspectivas, trabalhando com um número de crescimento bastante conservador, né? Quanto à questão de exportação, nota-se até, às vezes, volatilidade de um mês para o outro, né? Mas se traçarmos uma média histórica, também temos tido boas reações aí em países aí como Peru, uma Bolívia, uma Colômbia, né, onde o nível de exportações, né, de direcionamento de cargas vem crescendo um pouco. Obrigado, Nivaldo. Próxima pergunta do Vitor Blasquez, da Prumo. Boa tarde, Nivaldo, Ramon e Ian, parabéns pelos resultados. Como notam o ambiente de precificação nas concessionárias? Se descontos permanecem na cadeia e como tem sentido a demanda no varejo na ponta? Acham que o nível de vendas recente é sustentável? Vou passar essa resposta para o Nivaldo. Vitor, entendemos que o nível de vendas recente é sustentável. O que eu posso te dizer? Existem campanhas agressivas por parte das montadoras, né, junto das concessionárias, tá? Não posso te pormenorizar quais são e não posso te quantificar o tipo e o valor do desconto, mas que existem, né? Você pega as vendas diárias de outubro de 23, elas foram 17% superiores às vendas de 22, né? E sem qualquer tipo de incentivo governamental, né? Então, isso mostra que houve incentivo de alguma outra parte, né? Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Nivaldo para as considerações finais. Pessoal, muito obrigado aí por terem participado da nossa teleconferência, né? Apresentamos resultados aí do terceiro trimestre bastante aderentes ao nosso budget, até ligeiramente positivos em relação a ele. Estamos iniciando o quarto trimestre, né? Esperando manter e trabalhando para manter esse nível e essa dinâmica de negócios. Muito obrigado. A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.